Hoje, a gente vai começar a nossa aula e vamos, fazer inicialmente, uma retomada do nosso conteúdo, tá, meninos? Então, nós temos as nossas atividades para ser corrigida e tudo mais, mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho, os nossos conceitos principais. Então, vamos lá, uma introdução à filosofia, retomando, então, nosso conteúdo. Então, primeiro, a etimologia da palavra filosofia. Então, filos, mais Sofia, filos, amizade, amor fraterno, e a Sofia, sabedoria, sábio. Então, a filosofia vem ser o que? Um amor fraterno pelo saber, um amor à sabedoria, uma amizade pela sabedoria. Isso é o que significa, a filosofia. Então, filosofia vem significar o quê? Amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. E o filósofo? Quem seria, então, o filósofo? O que ama a sabedoria, o que tem amizade pelo saber, um desejo do conhecimento, quer aprender, certo? Bom, então, filosofia significa amizade ao saber. Então, não vamos esquecer disso, meninos. Então, logo que esta questão é esclarecida, surge uma outra indagação. Saber o quê? O que a gente vai saber? Praticamente tudo. O conhecimento sempre vai estar disponível para a gente. Então, a gente tem que buscar o conhecimento, seja em qualquer área. Então, sempre ter essa busca, esse amor pelo saber, sempre querer saber e conhecer mais as coisas, Então, este saber envolve todos os assuntos possíveis de serem pensados e questionados em todas as áreas do conhecimento. Então, seja algo que você tem curiosidade, seja algo que você quer aprender, essa sede de conhecimento, porque sempre a gente está buscando, conhecimentos novos, coisas novas. Então, nós não sabemos tudo. Então, sempre estamos ali buscando, coisas novas. Daí, essa sede de conhecimento, esse amor à sabedoria. Então, a filosofia, busca entender o porquê das coisas, possui como propósito a busca de perguntas, de questionamentos e de indagações. Então, a filosofia não é somente na disciplina de filosofia. Então, praticamente, a gente não ensina filosofia, a gente ensina a filosofar, a gente ensina a indagar, a gente ensina a pensar criticamente sobre determinada coisa. Então, praticamente, a filosofia está em todas as áreas de conhecimento. Quando nós buscamos, nós levamos esse conhecimento para o aluno, para vocês. Então, o que é realmente a filosofia? É o questionamento da realidade, procurando as causas e os princípios das coisas. É a procura do saber. É o ato de pensar livre e racionalmente, no qual se reflete sobre toda a realidade. Surge da necessidade do homem, de explicar o mundo e o sentido da sua existência, pelo que não se satisfaz com respostas imediatas e superficiais, procurando sempre, sem cessar, melhorar todo o seu saber. Então, gente, a filosofia, ela sempre está o quê? Questionando, buscando o conhecimento das coisas, buscando o saber. Motivos incríveis para estudar filosofia. Então, gente, vamos lá, motivos para a gente, por estudar filosofia. Sempre a pergunta, por que eu preciso aprender filosofia? Não somente a filosofia, mas todas as disciplinas. Por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender aquilo? Então, no caso da filosofia, por que nós vamos, estudar filosofia? Para aprender a argumentar. Então, nós temos que ter argumentos, seja numa redação que eu vou fazer, seja numa discussão que você está tendo, sobre determinado assunto, ser aberto a novas ideias. Você não pode ser uma pessoa fechada, você tem que estar aberto a ideias novas, a diferentes pontos de vista. Vocês vão ter o ponto de vista de vocês, mas vocês também têm que estar aberto a ideias novas, desenvolver a capacidade crítica, de analisar uma situação e saber se posicionar diante dela e argumentar diante da situação apresentada. Então, a filosofia ela vai desenvolver também o raciocínio lógico, certo? Então, esses são alguns motivos que para a gente estar estudando filosofia. E todos esses motivos podem ser utilizados em qualquer outra área de conhecimento.
Bom, então vamos lá, né? Mito, a primeira explicação da realidade. Então, na história do pensamento ocidental, a filosofia nasce na Grécia, né, por volta do século 6 a.C. Por meio de longo processo histórico, surge promovendo passagem do saber mítico, né, ao pensamento racional. Vai do mito ao logos aqui, né? Sem, entretanto, romper bruscamente com todos os conhecimentos do passado. Durante muito tempo, os primeiros filósofos gregos compartilharam de diversas crenças místicas, enquanto desenvolviam o conhecimento racional, que caracterizaria a filosofia. Então, essa passagem do mito à razão significa precisamente que já havia de um lado o mito, do outro uma nova realidade filosófica. Em outras palavras, a filosofia grega nasceu com o objetivo de desenvolver o logos, né, com o saber racional, a explicação racional para as coisas, em contraste com o mito, um saber alegórico. Tanto o mito quanto a filosofia são explicações que visam responder aos questionamentos sobre o sentido da vida. Porém, o logos, né, é um saber racional, uma explicação lógica baseada em fatos, e o mito não. Normalmente é uma explicação que vem do quê? Dos deuses, fantasiosa. Então, do mito ao logos, os mitos gregos. Então, vamos entrar aqui na parte, né, da mitologia grega, onde nós temos, né, vários deuses que estão, igual bonitinho aqui presente nessa imagem lá, os deuses do Olimpo na mitologia grega. Então, o que é um mito, né? Então, que inicialmente eu tenho a Medusa e tenho Zeus, ó, mostrando para vocês. Então, o mito vai ser uma narrativa sobre a origem de algo, como a origem dos deuses, dos astros, da terra, dos homens, da água, do bem e do mal. E se opõe ao logos, se opõe o quê? Ao saber racional. Então, a filosofia, ela vai o quê? Problematizar o porquê das coisas, de maneira universal, isto é, na sua totalidade, buscando estruturar explicações para a origem de tudo, dos elementos naturais e primordiais, por meio de combinações e movimentos. Então, a filosofia vai buscar um saber racional, enquanto que o mito, ele está no campo, né, do fantástico e do maravilhoso. E a filosofia não admite contradição, exige lógica e coerência racional. E a autoridade destes conceitos não advém do narrador como no mito, mas da razão humana natural em todos os homens. Porque é um mito? Mito vai ter o quê? Um narrador, que ele vai estar expondo praticamente aquilo que seria o quê? A vontade dos deuses, de forma inquestionável. Por quê? Porque era a vontade dos deuses. E ele estaria o quê? Simplesmente passando, né, aquela informação. Então, aqui vamos lá, né, trabalhar alguns mitos inicialmente, né, e o que esses mitos significam, o que esses mitos explicam. Então, ó, o verão e a primavera, por exemplo, eram causados pela visita de Perséfone ao Olimpo e sua volta ao reino de Hades. Tinha como efeito o outono e o inverno. Então, o mito, né, de Hades e Perséfone, né, principalmente está relacionado ao quê? À explicação das estações, ao ciclo das estações, certo? Então, ó, os povos da Grécia Antiga explicavam as tempestades e os raios como atividade de Zeus, o deus dos deuses. Então, lá o Zeus está virado, aí vamos jogar raios em direção às pessoas, né? Essa era uma explicação do porquê das tempestades, o porquê que isso estava acontecendo, os raios ali presentes. Então, isso de acordo com o mito, mas levando a filosofia. Então, teria que observar racionalmente por que isso acontece. Por que surge os raios, né? As nuvens ficam carregadas de cargas elétricas e quando não consegue mais suportar, né, aquela concentração de cargas que está ali presente, se dirige em direção ao solo ou em direção a outra nuvem. Então, isso já vem ser o quê? Uma explicação racional, enquanto por Zeus, né, era o quê? Uma explicação alegórica, um mito.
E outro, né? Ó, a tempestade e o trovão eram causados por Zeus, deus dos raios e autoridade máxima entre os deuses. Os nobres gregos seriam descendentes dos deuses do Olimpo, portanto, tinham linhagem divina. Esses são exemplos de pensamento mítico que será superado pelos primeiros filósofos. Então, essas eram explicações, né, dentro do mito, utilizando o mito. Depois vem, né, com uma filosofia, a explicação racional, né, o logos. Bom, e, né, o Poseidon, vamos colocar, seria a explicação Nalau, né, que é o deus, né, muito irritadiço, deus dos mares e tudo mais, né, quando sua raiva, ó, chegava ao auge, ele surgia das águas brandindo seu tridente, podia desencadear tempestades e promover a subida da água dos rios que transbordavam. Também sabia fazer o chão tremer, provocando os terremotos. Por isso os homens o temiam e tomavam a precaução de lhe oferecer esplêndidos sacrifícios antes de iniciar uma viagem no mar. Então essa é uma explicação, né, para uma tempestade e para os terremotos provocados, né, utilizando o mito. Hoje sabemos o que provoca normalmente um terremoto é devido ao movimento das placas tectônicas. E uma tempestade não é porque um deus está irritadiço e nada disso. Então aí já vem o quê? Um saber racional, uma explicação mais filosófica, levando o quê? A razão. Então, gente, até a próxima aula. Beijos, viu? E tchau, tchau.